Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Esta semana estamos dando continuidade ao programa da semana passada, falando da chamada descarbonização da economia, ou seja, de como é possível transformarmos nossa economia numa economia de baixo carbono, ou em bom português, uma economia que não gaste e solte tanta fumaça preta na atmosfera. Vamos continuar nossa conversa com o professor Eduardo Assad, engenheiro agrônomo, professor do curso de mestrado em agronegócio da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador da Embrapa desde 1987, além de membro do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. E Carlos Rittel, doutor em Biologia Tropical e Recursos Naturais e secretário executivo do Observatório do Clima, rede de entidades da sociedade civil ligada ao Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Eduardo, mas quando a gente fala assim, pensamos em indústria, governo, né, grandes empresas, e o consumidor, e o cidadão, ele tem ações a fazer e a contribuir para diminuir essa emissão de carbono? Pode, claro. Primeiro, ele entender que ele pode começar a ser seletivo no que ele consome. Né? Responsável pela Exatamente. própria Nós, abrindo um parênteses nessa discussão, a população da cidade de São Paulo está dando uma aula para os governantes. Ela está ensinando aos políticos como é que se faz em momento de crise. Diversas soluções de economia estão surgindo que o povo quer, né? Porque o senhor A ou o senhor B tomou a decisão A ou B. Opa, nós estamos com um problema, vamos resolver. E foi um negócio espontâneo. Não, é impressionante. Impressionante o que a gente vê. As engenhocas, não tem campanha, não há uma exatamente. campanha do governo mostrando como é que faz a economia, não há nada. Não. O povo resolveu, se mexeu, foi no tete a tete, né? Boca a boca, que a gente fala. Impressionante. A mesma coisa com o aquecimento global. Quando a gente começar a falar, atenção, compre aquela carne que vem lá com um certificado e que diz lá que esse quilo de carne tem uma pegada X de CO2. Porque aí você vai saber, de carbono, você vai saber que esse sujeito fez uma carne em cima de um sistema produtivo que sequestrou carbono, ou pelo menos que empatou. Tá? Primeira coisa. Vamos trabalhar com um sistema produtivo onde há um balanço de alimentos que mostra que nós não estamos emitindo tanto quanto nós deveríamos emitir. Tá? E aí a gente pode listar para você uma série de coisas. A população, aquela história da etiqueta que funcionou muito nos transgênicos, né? Eu não sei se nós vamos chegar nisso, mas seria um caminho. Vamos começar a mostrar o que você está consumindo e quanto que tem de carbono nesse negócio. Eu lembro do CFC, né, porque você tinha aquela etiquetinha, não tem mais. Mas era uma busca, né? Você via, não contém CFC, entre você e aquele, eu vou levar você não que é tem mais. simpático. E este ano, provavelmente, com o protocolo de Montreal, que foi revalidado em 2012, se não me engano, nós vamos acabar com os HCFCs. Tá certo? Então, essas coisas estão funcionando. Ninguém sabe, ninguém fala, mas essas coisas estão funcionando, estão indo bem. Me dê a possibilidade de escolha, né, para que eu possa fazer isso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você fazer a escolha boa, né? Por exemplo, no momento onde a gente fala em redução de emissão, em que a gente fala que nós temos no mundo, o Brasil é um dos poucos países, se não o único, que tem uma solução em escala, para fazer essa redução, que é o etanol. 9 vezes menos emissão que a gasolina, tá certo? Em termos de balanço, emissão evitada, e o governo não apoia o etanol, né? Foi uma coisa complicada isso. É difícil para mim entender um negócio desse, porque num determinado momento nós lançamos um Plano Nacional de Energia, e nesse um Plano Nacional de Bioenergia, e aí tinha os biocombustíveis, existe até hoje, e aí você segura artificialmente o preço da gasolina com uma competição predatória com o etanol, né? E aí você chega, mas puxa vida, e agora? Agora o que acontece? Não deu para segurar mais, o preço da gasolina foi lá em cima, o pessoal está pondo etanol, mas aí não tem etanol porque quebrou a indústria. Várias usinas mas também fecharam. tivemos momentos onde, por causa da alta do dólar, foi mais interessante exportar o açúcar, e aí não tivemos o etanol em quantidade. Essa é outra inteligência do nosso sistema industrial brasileiro. A nossa usina, ela tem uma torneirinha lá, o preço subiu, o açúcar vira, não sei, etanol. Então, até nisso, a gente buscou, aprendendo com o Proálcool nos anos 80, a gente aprendeu a se estabelecer. É aquela história, a gente tem um marco regulatório, nós temos as possibilidades, nós temos tudo, mas na hora de implementar uma política que seja favorável a essas condições, a gente não implementa. Carlos, quando a gente
olha para a Petrobras num ano péssimo, né, uma crise terrível na Petrobras. É um momento, talvez, para focar em outras fontes de energia? E isso estou complementando o que você falou, mas querendo também saber se, por exemplo, a crise hídrica, nesse momento, chama a atenção por uma falta de opção, porque as hidrelétricas não podem ser utilizadas da mesma forma, estamos utilizando as termoelétricas, que não é uma boa saída. Será que é um momento de acordar? Isso é um facilitador para que a gente alterne ou invista em outras formas? Acho que todo momento de crise ele deve servir como oportunidade, ser encarado como oportunidade para que a gente consiga conectar os pontos de diferentes assuntos e fazer as melhores escolhas. Porque se a gente tomar medidas atabalhoadas e decisões erradas no momento de crise, como, por exemplo, pensar que em função do baixo nível dos reservatórios, em função da dificuldade que nós temos com a situação da água, nós devemos investir muito mais em fontes termoelétricas de energia, a gente vai esquecer que, por exemplo, termoelétricas a carvão consomem muita água, que é um recurso que é extremamente importante para o abastecimento das famílias, dos consumidores, para a agricultura, para a geração de energia. Então, não necessariamente escolher uma fonte que pode ser menos vulnerável do ponto de vista de clima, mas que não necessariamente é a solução. Então a gente tem que, de fato, sim, olhar para quais são os nossos potenciais, onde nós temos potenciais. Nós já conversamos um pouco aqui sobre muito do potencial que nós temos, que é mal aproveitado, seja em biocombustíveis, seja em fontes renováveis de energia. E em relação à Petrobras, antes talvez do advento do pré-sal, era uma empresa que estava diversificando mais e mais os seus negócios, se tornando uma empresa do setor de energia com investimentos em biocombustíveis, vislumbrando investimentos em outras fontes que não as fontes fósseis de energia, e deixou de sê-lo focando num único negócio, principalmente no único negócio que é o negócio do petróleo em regiões profundas da nossa costa. Então, com o baixo preço do petróleo no mercado internacional hoje, nós deveríamos aproveitar essa oportunidade para... Se a Petrobras é muito importante para a economia do país e para o país como um todo, vamos voltar a pensar nela como uma empresa para o setor de energia, pensando na diversificação de negócio. Então, no nosso planejamento, a gente tem que olhar e permitir que a gente aproveite melhor outros potenciais, e a nossa grande empresa do setor de energia, que é a Petrobras, deveria então também ser direcionada para a diversificação dos seus negócios, como já foi no passado e deixou de ser ao longo desses últimos 10 anos. Bom, eu sei que em 2014, ano passado, foi lançado um relatório chamado Caminhos para a Descarbonização Profunda pelo Instituto do Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais e pela Rede de Soluções do Desenvolvimento Sustentável. O que diz esse relatório? Bom, de fato, o que esse relatório busca demonstrar é que em grandes países, ele cobre países desenvolvidos e em desenvolvimento, entre eles o Brasil, que é possível a gente seguir caminhos para que essa descarbonização aconteça de forma acelerada, em escala e no sentido do que nos indica a ciência do clima, como o que é necessário fazer. Então, o que se pode fazer em países como os Estados Unidos, China, Brasil, Alemanha, em termos de investimentos e direcionamento da economia desses países para a redução de emissões. Investimentos em agricultura de baixo carbono, investimentos em energia renovável ou em soluções tecnológicas que nos levem a um aumento da eficiência dos diferentes setores e, portanto, uma redução da intensidade de carbono. Agora, Carlos, dá a impressão, porque é sugestivo falar em descarbonização profunda. Existe a não profunda? Aí depende do grau de ambição que a gente adota. Tem a geológica, né? Sim. Você quer a profunda? Você tira. Isso é um assunto interessante, é muito bom, é uma espécie de fotossíntese artificial. Sim. Você emite o carbono pelo petróleo, aí você tira nos poços onde você tira o petróleo, você consegue tirar o CO2 da atmosfera e enterra. Tá? O carbono geológico. Né? Funciona. Mas a gente pode fazer a superficial mesmo. E essa conversa vai longe. Eu vou parar um pouquinho. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas na volta nós vamos continuar debatendo os caminhos para chegarmos a uma economia de baixo carbono no Brasil e no mundo e os benefícios que encontraremos ao longo deste caminho. Nós voltamos já.
Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que começa a sua temporada de 2015 debatendo a chamada descarbonização da economia, ou seja, como chegar a uma economia menos poluente e impactante para o ar que respiramos e para o clima do planeta. Estamos conversando com Carlos Rittel, secretário executivo do Observatório do Clima, e Eduardo Assad, professor do curso de mestrado em agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Nós estamos falando no último bloco sobre a descarbonização profunda e um relatório falando sobre isso em 2014. Eu queria falar de 3 pontos que aparecem nesse relatório e pedir o comentário de vocês e depois, na sequência, já quero saber se o Brasil sequer aparece nesse relatório. Olha, um dos pontos diz aumentar a eficiência e a responsabilidade no consumo de energia. Descarbonizar o setor elétrico com investimentos em fontes renováveis e em tecnologias de sequestro de carbono. E desenvolver biocombustíveis, veículos elétricos, células de hidrogênio e outras tecnologias que reduzam as emissões do setor de transportes. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses 3 pontos, do que é possível, do que é alcançável e até como é que o Brasil, se é que aparece nesse relatório. Então vamos para o primeiro. Primeiro seria a questão da energia, né? Responsabilidade no consumo de energia. Eu acho que nós estamos aprendendo muito, tá? Depois de uma série de problemas que a gente teve, por exemplo, o nível das nossas represas geradoras de energia em 2001, que foi muito baixo, provocou aquele apagão enorme, aquela coisa toda, e as projeções que estão sendo feitas pelos diversos grupos que estudam isso mostram que 2015 não está muito diferente. Tá? Então nós estamos beirando essa coisa aí. O que significa que essas termoelétricas aí vão ter que trabalhar a pleno vapor e não foram feitas para isso. Não foram feitas para esse negócio. Aí o Brasil começou, abriu o leilão de energia para energia eólica. Então nós já começamos a ter a energia eólica. O ano passado saiu o primeiro leilão para energia solar. Pequenininho, mas saiu. Tá? Está voltando a ser discutido a história do biocombustível e o próprio etanol já saiu de 25% na gasolina, vai para 27%. Quer dizer, então nós estamos indo a passos muito lentos, mas estamos avançando. Tá? Precisa dar celeridade a isso. Né? E é a única forma que nós vamos ter de reverter esse negócio. Tá? Porque senão nós não vamos ter a energia necessária para fazer a nossa indústria crescer, para fazer o país avançar. E o nosso PIB, todo respeito, eu não chamaria nem de PIB pequeno, eu chamaria de pibículo, um PIB ridículo. Né? É um negócio impressionante para um país que foi a 7ª economia do mundo. Não é possível a gente conviver com esse negócio tendo tudo isso que nós temos na mão. O que é impressionante, é a falta de organização dessa coisa para fazer isso crescer. Então, no caso, sim, da energia, a gente aprendeu a duras penas, estamos sofrendo, vamos sofrer ainda, mas eu acredito que tem uma luz aí, mostrando que nós vamos conseguir chegar em situações bem interessantes. E tem um outro sinalizador aí que me chamou muita atenção, foi que quando a gente negociou as ações, as reduções de emissões em Copenhague, o setor florestal brasileiro foi muito tímido. Ele apresentou um aumento de área reflorestada com florestas exóticas de 5 milhões de hectares. 3 milhões para a agricultura, 2 milhões para a siderurgia. Um plano da agricultura, outro para a siderurgia. Isso é muito pequeno. O tamanho do Brasil e da importância do setor florestal, né? Inclusive das florestas energéticas, né? E aí, recentemente, o setor nos acena para o dobro. Nós queremos dobrar. Falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. Que bom, tem alguma coisa acontecendo. Então, além dessa energia de biomassa que a gente fala sempre no etanol e no biocombustível, gerado por soja e outras coisas mais, está entrando fortemente no mercado as florestas energéticas e a biomassa e a bioenergia de 2ª geração. Então nós estamos aprendendo. Agora, sabe aquele negócio? Tem que empurrar esse carro aí, ele tem que andar mais rápido, senão a gente perde o passo da história. Você acabou colocando essas 3 questões, por favor, Carlos. Eu entendo que, além dos pontos levantados pelo professor Eduardo, a gente tem um espaço enorme para aumento da eficiência no de energia, né? Eficiência energética. O Brasil ainda é muito tímido nas suas metas de aumento de eficiência energética e a gente ainda tem muitas perdas, desde a geração até o consumo, passando pela transmissão e distribuição.
E os instrumentos existentes hoje, entre outros, um que faz com que as distribuidoras sejam os agentes econômicos que devem financiar a redução do consumo de energia pelo aumento de eficiência daqueles consumidores que compram o produto que é o cerne do seu negócio, acaba não sendo eficiente. A gente tem recursos e precisa melhorar os instrumentos e direcionar as políticas para aumentar em escala, no nosso planejamento energético, nosso nível de ambição para aumentar nossa eficiência e reduzir perdas e, ao mesmo tempo, permitir que instrumentos como esse façam com que grandes consumidores eles sejam, consigam manter o seu nível de produção, mas reduzir a sua intensidade do uso de energia. Assim, eu era muito danada com meus irmãos, a gente gostava muito de craquinar, subir no pé de museiro, pé de cajá. Então, eu fui crescendo, tipo uma coisa assim, um animal assim, poder criado livre. Então, quando eu fui chamada para essa empresa, eu não me espantei, porque eu disse assim, eu subo no pé de árvore, por que eu não vou subir em cima de uma casa dessa para trabalhar? Mas só que eu não imaginava que eu ia fazer esse tipo de trabalho. Eu pensava que em cada uma casa ia ser uma bateria de carro. Aí foi que ele explicou, não, essa é gerada pelo vento e o sol. Minha vida antes de eu entrar na empresa, eu era só dona de casa. Eu comecei a ter filho com 13 anos. Era assim, tem vezes que eu trabalhava gestante na casa do pessoal para poder ganhar roupa e comida. Quando eu vim acordar, na realidade, já tinha 8 filhos. Fora, dá essas crianças, eu digo, não vou dar meus filhos. Eu passei fome junto com eles, eu dividi a comida. Diz que quando o filho está alimentado, a gente se alimenta. Trabalho de capinação, não gostei. Achei muito explorado. Trabalhei em limpeza de roçado, não gostei. Trabalhei plantando mandacaru, sisal, não gostei. Mas um trabalho que eu gostei e hoje eu posso dizer que eu fiz e faço com todo prazer é montar energia solar. Me apaixonei. Quando eu falei que subi em árvore, eles... Essa daqui já passou. O que eu faço aqui na comunidade é a manutenção. Eu faço a limpeza, troco parafuso. Como eu tenho aquele sonho, aquela vontade de crescer aqui dentro da empresa, aí ele disse, quer entrar como empreendedora? Eu disse, agora. Então, como eles estão buscando um projeto para botar placa de todo lugar, eles quiserem me levar contratada como empreendedora para montar a placa, eu estou junto também. Então, eu digo, como vai expandir a energia solar, minha loja também vai bombar. E nós temos um projeto de botar corte e costura, dar emprego às mães aqui dentro. Nós queremos botar curso de informática para as crianças, principalmente para mim, que eu quero muito. E nós queremos trazer também projeto para as crianças. Trazer projeto assim, esporte, né? Nós não vivemos só de dinheiro. Nós também queremos viver de lazer, de um ambiente bom, tranquilo, para nossos filhos poderem ficar à vontade. Vai lá. Já tá fazendo cair, Vitória. Nós vamos agora para o nosso último intervalo, mas na volta continuaremos debatendo a economia de baixo carbono. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que essa semana está exibindo a segunda parte do nosso programa sobre a chamada descarbonização da economia, ou seja, como chegar a uma economia menos poluente e impactante para o ar que respiramos e para o clima no planeta. Estamos conversando com Carlos Rittel, secretário executivo do Observatório do Clima, e o professor Eduardo Assad, do curso de mestrado em agronegócio da Fundação Getúlio Vargas e membro do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Eu quero falar com vocês um pouquinho aqui da COP, né? Esse ano de 2015 é muito representativo. Agora, ao longo de 2015, os países que fazem parte da COP estão se preparando para a conferência em Paris, em dezembro. Então, eu queria saber um pouquinho do qual é o objetivo ao chegar lá, o que o nosso país está fazendo e o que cada país deve fazer lá. Por favor. Ok.
Bom, o atual processo de negociação, né, que tem em vista o fechamento de um novo acordo que vai regular o regime de clima internacional a partir de 1º de janeiro de 2021, visa dar resposta àquilo que os países acordaram em 2010, na Conferência de Cancún, era a 16ª Conferência da Convenção de Clima, que é limitar o aquecimento global a 2 graus. E, então, adotar as medidas necessárias para redução e para controle de emissões que permitam ao mundo, ao planeta, ao conjunto de países, permanecer, fazer com que o aumento de temperatura da Terra ao longo desse século seja limitado a esse aumento de 2 graus Celsius. Então, para isso é necessário que, a partir de agora, né, exatamente hoje, nós temos a União Europeia dando o primeiro passo, então colocando suas metas pretendidas de redução de emissões para o período pós-2020, começar a anunciar essas metas. A gente precisa que todos os países façam isso. É esperado que todos os países membros da Convenção façam isso até junho desse ano, para que entre junho e dezembro, início de dezembro, quando a gente tem a Conferência das Partes, a gente consiga somar os esforços, avaliar e comparar com aquilo que o painel intergovernamental de mudanças climáticas recomenda que deva ser feito para que a gente tenha segurança e aumente as nossas chances de limitar o aquecimento global a 2 graus, a apenas 2 graus, e se houver uma lacuna entre o conjunto de compromissos e essa recomendação do IPCC, que a gente avalie quem paga a conta. É como se a gente chegasse no final de uma noitada no bar e começasse cada um a dizer, não, eu acho que eu devo tanto, acho que eu devo tanto, acho que eu devo tanto. Se a gente for no cálculo de cada um, do que cada um consumiu até agora, muito provavelmente a gente não vai conseguir somar recursos suficientes para fechar a conta do clima. Então é necessário que haja essa avaliação prevista para que seja feita em novembro desse ano pelo secretariado da Convenção a respeito da lacuna entre ciência e compromissos pretendidos. O Brasil está no momento de definição da sua contribuição. Em tese, o que se espera do país, o papel do Brasil, em função do tamanho da sua economia, é um grande emissor. É um país que reduziu emissões significativamente nos últimos anos, mas ainda é um grande emissor. Historicamente, nas últimas décadas, foi um país que emitiu bastante, acima da média per capita mundial. A gente espera que o Brasil, em função das vantagens comparativas que tem, demonstre que vai assumir um compromisso ambicioso. Ou seja, nós vamos fazer a nossa parte para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no mundo, manter o aumento de temperatura global limitado a 2 graus e vamos assumir um compromisso que signifique, a partir de 1º de janeiro de 2021, reduzir as nossas emissões de maneira absoluta, ao invés de metas como metas da natureza que a gente tem hoje, que é projeta-se onde nós chegaríamos se nada fosse feito e nós vamos reduzir um pouco em relação a essa tendência de emissões no futuro. O que a gente precisa agora são números absolutos. A gente tem que limitar as nossas emissões e, diante de tudo que nós conversamos hoje, a gente demonstra que seria perfeitamente possível para o Brasil assumir compromissos ambiciosos. Pensando nas metas que o Brasil pode apresentar, ou metas apresentadas a nós, qual seria o primeiro que você acha que é importante nós começarmos ou avançarmos mais? Eu vou talvez falar rapidamente sobre três agendas. A gente pode avançar mais na agenda de desmatamento. A gente falar em desmatamento zero no Brasil não é utópico. Não é possível que a gente, professor Eduardo Assad acaba de mencionar que a gente não precisa de mais áreas para a expansão da agricultura e pecuária no Brasil se a gente recuperar pastagens que nós temos grandes áreas de pastagens degradadas e abandonadas que nós temos no país. Isso faz parte do Plano ABC, entre outros. A gente pode aumentar a eficiência da agricultura e pecuária, todas essas medidas citadas pelo professor, e expandir eventualmente até as medidas do Plano ABC para uma escala maior do Plano Safra, ou pensar no Plano Safra ao longo desses próximos 10, 15 anos, como ele ser um plano inteiro de agricultura de baixo carbono. E nós podemos reverter a tendência atual de investimentos em combustíveis fósseis no Brasil. 70% dos nossos investimentos hoje vão
para combustíveis fósseis. Temos que aumentar a participação de fontes renováveis, seja em combustíveis como etanol e biocombustíveis, seja nas fontes de eletricidade como energia solar e energia eólica em passos muito maiores do que nós temos hoje. Eduardo, o petróleo está até no batom que eu estou usando, né? Ele está nos remédios, então ele sempre será necessário. Talvez, talvez. Fonte... Você pode usar o Dendê, viu? O Dendê para cosmético é muito bom. Dendê para 80% do Dendê para a indústria. Só para comer que pode ser um pouco complicado, né? Mas você acha que como combustível e fonte de energia? Deixar não. Não existe supermercado de um produto só. Exato. O que nós temos no Brasil hoje é quase isso, na área energética. Tá? Aliás, eu até posso dizer que é isso, porque as termoelétricas são tocadas a diesel. Então nós temos que diversificar. Se apagou aqui, você tem outra ali. Né? Isso é como diz o outro, quem tem um não tem nenhum. Exatamente. Entendeu? Então nós temos que buscar a diversificação dessa fonte. Dá para fazer? Está sobrando sol, está sobrando vento, está sobrando biomassa, está sobrando um monte de coisa. Então, nós perdemos tempo. Agora, isso eu não vou ficar olhando para o retrovisor, vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente e começar a ver, bom, como é que resolve esse negócio? Vamos sentar e começar a resolver isso. Isso que o Carlos falou, por exemplo, da Petrobras ser uma empresa de energia, nós na academia, nos estudos de pesquisa, na Embrapa, nós criamos um Centro Nacional de Pesquisa de Energia, na Embrapa, bioenergia, para poder atender o Plano Nacional de Bioenergia. Nós fizemos vários trabalhos para a Petrobras em bioenergia, de repente esse troço sumiu. Entendeu? Parou. Por quê? Porque não, é pré-sal, só se falava em pré-sal, isso e aquilo. Quer dizer, e o mundo hoje numa crise inversa do petróleo, né? Baixou o preço. Baixou o preço porque aparece um negócio chamado gás de xisto nos Estados Unidos. Apavora todo mundo. Eles não precisam mais de petróleo, agora tem xisto. Vamos pôr no Brasil, aí vem as pessoas... O Brasil tem um gasoduto, os Estados Unidos tem não sei quantos 1000 quilômetros de gasoduto que permite fazer com que esse xisto país sortudo também, né? É se preparar, é planejamento. Isso é planejamento, não é sorte, é planejamento. Então, aí eu aproveito para perguntar, quer dizer, é uma questão de convencimento dos nossos governantes e empresários? Porque a gente vem falando nisso, é necessário, é primordial, estamos num momento muito importante, tem que ter planejamento. Mas tá bom, como é que fazemos para isso entrar na cabeça de quem tem o poder? Mas os planos foram feitos. O que falta? De verdade, Eduardo. Puxa vida, vou ser demitido amanhã. O que falta é... Te dou 2 segundinhos para pensar uma resposta mais sabonite. Assim. O que falta é chegar e falar assim, nós vamos fazer, está pronto política. O plano, vontade política, o plano está aqui, a direção é essa. A informação da ciência, da academia está disponível. Nós temos instituições de ponta aqui no Brasil. Nós ajudamos, a academia e os grupos do terceiro setor, Observatório do Clima e outros, nós ajudamos a formular essas políticas. O Fórum Nacional de Mudanças do Clima, Fórum Brasileiro de Mudanças de Clima, cujo presidente é o presidente da República, ele é o presidente, o secretário executivo, um dos maiores cientistas que o Brasil tem, que é o professor Luiz Pinguelli. Nós ajudamos a formular tudo isso. Será que é uma questão um pouco de uma mão lavar a outra? Olha, eu te dou um incentivo, diminuo o imposto e vamos nessa? Isso ajudaria, seria uma política interessante, não? Os mecanismos existem, basta aplicá-lo. Quando você começa a agir, por exemplo, você falou de água, né? Então você tem lá, um dos problemas que a gente tem falado aí recentemente é essa falta de vegetação na cantareira. Né? Desmatou nascente, aí chegou-se no número, né? Mas isso vai custar muito caro. Você tem políticas no governo hoje que inclusive competem entre si para fazer isso, para revegetar, elas competem entre si, para poder plantar espécies nativas em beira de rio, em nascente, não sei o quê. O Código Florestal. O Código Florestal foi feito para isso. O Plano Nacional de Revegetação, de recuperação dessas áreas que está em discussão agora. Então, instrumentos nós temos. Acho que falta, de fato, novamente, a gente entender que quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de economia, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de algo que é crítico para a vida do ser humano, para a economia dos diferentes setores e para caminhos de desenvolvimento de todas as nações. Um país como o Brasil
com tantas vantagens comparativas, não é possível que a gente continue tratando esse tema como, novamente, um tema de terceira relevância. Muito obrigado. O programa desta semana fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, Carlos Ritter, secretário executivo do Observatório do Clima, e o doutor em Biologia Tropical e Recursos Naturais, professor Eduardo Assad, do curso de mestrado em Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, membro do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e pesquisador do Embrapa. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até o próximo programa.